Fala, brothers, beleza? Galera, seguindo aqui a parte de funções, nós trabalharemos agora com domínio de uma função real, de variável real. Meu Deus, o que é isso, máquina? Galera, já para a gente ter uma primeira visão, né? Toda vez em função que tem a ideia do domínio, você vai pensar, o que é domínio? É aquela letrinha que nós temos, de uma maneira simples, é o nosso x. É o que nossa função vai aceitar, galera. Então, olha só, brother. Então, assim, tem a ideia do domínio, imagem é resposta, agora domínio. Vem cá. Seguinte, vamos imaginar assim. Nós temos lá funções que têm diversos formatos, ou seja, cada função tem a sua fórmula, a sua lei de formação. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha essa primeira função aqui que eu vou chamar de f de x. Por que f? É o nome que eu quis dar para ela. Poderia ser função a, b, c, d, f. Foi o nome que eu quis. Esse x é o tipo de letra que eu estou usando para escrever a função. Por exemplo, f de x é 2x mais 1. É uma estratégia aí, é um tipo de função. Agora, suponhamos que eu tenha essa segunda função. G de x é, por exemplo, 2 mais x dividido por x menos 3, por exemplo. E eu tenho essa outra função, h de x, que é, por exemplo, raiz quadrada de x mais 4. Então, são tipos aqui de funções, beleza. Todas essas minhas funções, elas são funções que vão dos números reais para os números reais. Como assim? A minha letra, o meu x, a princípio, ele pode ser um número real e o meu resultado também. Só que nem todas essas funções vão aceitar qualquer número real para ela poder funcionar. É isso que nós queremos saber. Você, quando pega um problema de domínio, você vai ser aquela pessoa, aquele sujeito do contra. Não tem aquele sujeito que chega, tô achando que isso aqui não vai dar certo. Você vai ser essa pessoa. Você vai ser aquela pessoa, pô, isso aqui não vai funcionar não, máquina. Tô vendo que o negócio não vai rolar. Como assim? Por exemplo, vamos começar dessa função aqui, ó, g de x. Galera, repara um detalhe. Será que eu posso colocar qualquer número nessa função? Pensa, vou chamar x de 1. Beleza. Se eu chamar x de 1, fica 2 mais 1 vira 3. Fica 1 menos 3 menos 2, vai dar menos 3 sobre 2. Funciona. Será que qualquer número vai funcionar? Daqui a pouco aparece uma pessoa assim e fala, Milton, troca x por 3 aí. Ela fala, beleza, vou trocar x por 3. Eu venho aqui em cima, 2 mais 3, 5, legal. Aqui embaixo, 3 menos 3, 0. Ficou 5 sobre 0, velho. Deu problema. Lembra do primeiro mandamento da matemática? O não dividirás por 0. Ou seja, nós não aceitaremos uma divisão por 0, é o primeiro mandamento da matemática. Então, o que ocorre? É um problema. Então, você vai procurar problema. Ou seja, você vai procurar valores para o x que fazem com que a minha função não funcione. Então, por exemplo, essa nossa primeira função aqui, ó, eu não vejo problema nela. Qualquer número que eu coloco aqui no lugar do x vai funcionar, ou seja, vai ser possível multiplicarmos por 2 e somar 1. Essa função não tem problema. Então, no caso aqui, ó, o domínio dela é o conjunto dos números reais. O domínio, olha só como é que fica. Domínio da função f é o conjunto dos números reais. Ela aceita qualquer coisa do x. Então, lembra, quando tivermos a ideia de domínio, nosso questionamento é, quem o x pode ser. Pensa assim, quem o x pode ser. Esse é nosso grande questionamento. Quem o x pode ser? Beleza? Agora, nesse caso aqui, quando você tem uma fração e você tem letra no denominador, nós cairemos em um primeiro questionamento. Então, o primeiro questionamento em relação a domínio é, você viu lá, a primeira coisa que você vai olhar, poxa, a nossa função tem letra no denominador, tem letra no denominador, que é o termo de baixo. Se tiver letra no denominador, cara, na hora,
Para você determinar o domínio, você vai fazer o seguinte, vai chamar, falar denominador, vem aqui, ó, denominador, o lance é o seguinte, cara, para poder funcionar aqui, você não vai poder ser zero não. Você vai pegar o denominador e falar denominador, você tem que ser diferente de zero. Então, como é que eu determino aqui? Ó? Opa, ela tem letra no denominador. Como é que você vai determinar o domínio dela? Você vai chegar para o amigo, denominador, e falar, brother, o lance é o seguinte, você pode aceitar qualquer valor menos o zero. Então, você vai pegar o denominador e mostrar aqui, ó, colocá-lo aqui desse jeitinho, falar que ele é diferente de zero, e você vai desenvolver isso aqui, ó, fica, ó, x menos 3, tá menos 3, passa para o outro lado, mais 3, x tem que ser diferente de 3. Então, nesse caso aqui, máquina, ó, o x não pode ser 3. Então, o primeiro problema, quando eu vou determinar o domínio de uma função, eu verifico o denominador, eu olho, o denominador tem letra, se tiver letra, você pega todo o denominador e fala, você tem que ser diferente de zero. Então, como é que fica o domínio aqui? Ó? O domínio, desão, da função g, abre parênteses, vai ser o seguinte, nesse caso, você vai deixar mais formal, nós temos um x que pertence aos reais, tal que, isso é padrão aqui, nessa não precisou, tal que x tem que ser diferente de 3. Entendeu a ideia aí? Ok? Beleza. Um segundo problema que nós temos é raiz de índice par, galera. Então, ó, você vai verificar aqui, tem uma raiz de índice par e tem letra nela, que é tipo raiz quadrada, raiz quarta e vai. Então, no segundo questionamento que nós temos é sobre a raiz de índice par. Então, ó, segundo questionamento aqui, você vai ter, ó, raiz de índice par. Índice par. Lembrando aí, né? Então, ó, raiz de índice par. O índice é o númerozinho que fica aqui. E aí você vai olhar, opa, eu tenho uma raiz de índice par. Se tivermos uma raiz de índice par, você vai pegar o termo que está aqui dentro, que é chamado de radicando, e você vai lembrar o seguinte. Raiz, por exemplo, quadrada, quarta, raiz de índice par. Quem está lá dentro não pode ser negativo. Tem que ser algo maior ou igual a zero. Então, você sempre vai pegar o radicando e falar, brother, a parada é o seguinte, cara. Para poder funcionar, irmão, o termo todo, você tem que ser maior ou igual a zero. Então, ó, você vai desenvolver assim na equação. Fica no caso aqui, ó, 4 tá positivo, passa para o outro lado negativo. X é maior ou igual do que menos 4. Então, por exemplo, imagina aqui, você tem lá, ó, menos 4. Só vai funcionar de menos 4 para frente se você colocar menos 3. Vai dar certo, ó. Menos 3 mais 4 dá 1. Raiz quadrada de 1 existe. Se você pegar um número que não cumpre, tipo menos 5, menos 5 mais 4 vai dar raiz de menos 1, algo que eu não tenho nos números reais. Então aqui, ó, para poder funcionar, o que que acontece? Você vai lembrar, ó, domínio, desão, da função h, domínio da função h, ó, vai ser, eu tenho um x, viu? Que pertence aos reais, tá o quê? Para poder funcionar, ele tem que ser maior ou igual do que menos 4, para poder funcionar. Ok? Só uma grande observação, se você pegou, por exemplo, um caso que a raiz aparece embaixo no denominador, você só vai lembrar de tirar o igual, porque quem está embaixo não pode ser igual a zero. Beleza, galera? Falou, até a próxima!